Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de distribuição da cota municipal do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados para tratar do planejamento na ordem social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e dá outras providências. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: Artigo 158. Parágrafo único. Inciso 1. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria e nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Artigo 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Artigo 193. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Artigo 206. Inciso 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Artigo 211. Parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. Parágrafo 7º. É vedado o uso de recursos referidos no caput dos parágrafos 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição, em aplicação equivalente às anteriormente praticadas. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidade entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2. Os fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso 10 do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Inciso 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: A linha A. 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B. No mínimo, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C. 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Inciso 6. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observando o disposto no parágrafo 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 7. Os recursos de que tratam os incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Inciso 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. Inciso 9. O disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Inciso 10. A lei disporá,
Observada as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 208 e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre: a linha A, a organização dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B, a forma de cálculo do VAAF decorre do inciso 3 do caput deste artigo e do VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo. A linha C, a forma de cálculo para a distribuição prevista na linha C do inciso 5 do caput deste artigo. A linha D, a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A linha E, o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Inciso 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5 do caput deste artigo, é vedada. Parágrafo 1º. O cálculo do VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1. Receitas de estados, do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 2. Cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3. Complementação da União transferida a estados, ao Distrito Federal e a municípios nos termos da linha A do inciso 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5 do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 2º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 60. A complementação da União referida no inciso 4 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5 do caput do mesmo artigo, a partir de 1º de janeiro de 2021, nos seguintes valores mínimos. Inciso 1. 12% no primeiro ano. Inciso 2. 15% no segundo ano. Inciso 3.
17% no terceiro ano. Inciso 4, 19% no quarto ano. Inciso 5, 21% no quinto ano. Inciso 6, 23% no sexto ano. Parágrafo 1º. A parcela de complementação de que trata a alínea B do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observará, no mínimo, os seguintes valores. Inciso 1. 2 pontos percentuais no primeiro ano. Inciso 2. 5 pontos percentuais no segundo ano. Inciso 3. 6 inteiros e 25 centésimos pontos percentuais no terceiro ano. Inciso 4. 7 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no quarto ano. Inciso 5, 9 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 6, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 2º. A parcela de complementação de que trata a alínea C do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observará os seguintes valores. Inciso 1, 75 centésimos ponto percentual no terceiro ano. Inciso 2, 1 inteiro e 5 décimos ponto percentual no quarto ano. Inciso 3, 2 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 4, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Artigo 60-A. Os critérios de distribuição da complementação da União e dos fundos a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal serão revistos em seu sexto ano de vigência e, a partir dessa primeira revisão, periodicamente a cada 10 anos. Artigo 107. Parágrafo 6º. Inciso 1. Transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, no inciso 3 do parágrafo único do artigo 146, no parágrafo 5º do artigo 153, no artigo 157, nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 158, no artigo 159 e no parágrafo 6º do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21 e as complementações de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 212-A, todos da Constituição Federal. Artigo 3º. Os Estados terão prazo de 2 anos contados da data da promulgação desta emenda constitucional para aprovar lei estadual prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. Artigo 4º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Parágrafo único. Ficam mantidos os efeitos do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional número 53, de 19 de dezembro de 2006, até o início dos efeitos financeiros desta Emenda Constitucional. Brasília, 26 de agosto de 2020.